Existem duas ocasiões especiais que reúnem as pessoas. Isso faz parte dos sentimentos que nós experimentamos. O primeiro é o sentimento de alegria. Quando tem uma festa, quando nós estamos alegres, a gente se ajunta, a gente se reúne para celebrar aquele acontecimento. A alegria sempre reúne muita gente. E ali a gente tem uma certa dificuldade de compreender a motivação de cada um. Mas o fato é que a alegria nos reúne. Mas também o sofrimento é uma forma de aproximar as pessoas. Mas no sofrimento se aproximam, sobretudo, aquelas pessoas que são muito íntimas da gente. Quando a gente está sofrendo, quando a gente passa por uma grande dificuldade, a gente experimenta a verdadeira amizade, a verdadeira fraternidade, aquelas pessoas que são realmente solidárias, não simplesmente os curiosos que vêm para ver a nossa situação, mas são ocasiões onde as pessoas testemunham essa proximidade. Às vezes pessoas que vêm e não tanto para falar alguma coisa, mas para se colocar junto conosco naquele momento de sofrimento. A humanidade já passou por muitos momentos de grande alegria, mas também de grandes tristezas. E nós estamos tendo a oportunidade de viver um momento de um grande sofrimento, de uma grande tristeza, que é partilhado por todos nós. Não importa se nós moramos numa cidade grande ou se nós moramos numa cidade pequena. O fato é que o que está acontecendo no mundo, esta pandemia, ela tem consequências para todas as pessoas em todos os lugares. Certamente numa festa como a de hoje, de Nossa Senhora de Lourdes, aqui na paróquia, nós teríamos a igreja lotada, gente saindo pela porta, gente enchendo os corredores, teríamos muita gente na igreja. Mas não é possível. Algumas pessoas tiveram que esperar, inclusive, que começasse a celebração para a gente acomodar todo mundo, porque tem um limite de pessoas. Nem todos os lugares estão preenchidos. Isso é ação, isso é resultado de um acontecimento que envolve todos nós. Nós não somos mais simplesmente pessoas isoladas. Nós não moramos numa cidade longe, distante, que está isolada e segura de um acontecimento que atinge o mundo todo. Tudo o que está acontecendo no mundo é o que está acontecendo aqui na nossa comunidade. Nós sentimos as dores uns dos outros. Nós sentimos os sofrimentos uns dos outros. Nós não estamos mais vivendo na nossa realidade pequena, de uma cidade pequena, de uma cidade distante, onde nós estamos protegidos. Todos nós estamos vivendo esse grande sofrimento. A experiência desse sofrimento, ela precisa nos fazer pensar nos verdadeiros valores que nós buscamos. Nós temos mais saudade hoje daquelas pessoas que são importantes, que nós não podemos visitar, que nós não podemos abraçar, com quem nós não podemos conviver. Hoje, dar um aperto de mão é uma coisa que quase é proibido, né? Nós temos medo de fazer isso. Aproximar e dar um abraço em alguém é algo que nós já não fazemos com facilidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo este momento de sofrimento. Nós estamos passando por isso e ainda vamos passar mais algum tempo, mas nós não podemos passar por isso sem tirar as consequências de todos estes acontecimentos. O que é que isso significa para a nossa vida e o que isso vai mudar na nossa vida. O Evangelho falava para nós que Jesus estava numa festa. Jesus e seus discípulos estavam naquela festa junto com Maria. Todos tinham sido convidados. E se não fosse aquele acontecimento do vinho que faltou, parece que seria apenas mais uma festa. Mas Jesus não entra naquela festa por um motivo qualquer. E Jesus não passa naquela festa como se fosse apenas um anônimo. Deus entra na nossa história. Deus se faz presença na nossa vida. Deus passa pela nossa vida. E quando Deus passa pela nossa vida, não é uma passagem como outra qualquer.
não é simplesmente um acontecimento cotidiano, rotineiro, daquelas coisas que nós nem nos lembramos, mas a presença de Jesus é um fato, é um acontecimento que muda os rumos daquela festa. Aquele povo estava alegre porque estava bebendo, mas quando faltou o vinho, quando não tinha mais esta alegria, ali se pensou: qual é o sentido verdadeiro da alegria dessa festa? Qual é o sentido da nossa vida? Pode ser que antes de todos esses acontecimentos, a gente não se dava conta disso. Como é importante visitar um amigo, como é importante visitar um parente, como é importante abraçar alguém, como é importante apertar a mão das pessoas que chegam à igreja, por exemplo, como é importante nós estarmos juntos uns com os outros, coisas que nós não podemos fazer hoje. Então, este acontecimento nos faz perceber a importância daquilo que é essencial. A passagem de Jesus, ela faz isso. Ela nos faz perceber quais são as coisas verdadeiramente importantes e quais são aquelas coisas que nós podemos deixar de lado. Ali existe um grupo de serventes, de pessoas que estão servindo, que estão muito ocupadas com as outras tarefas, mas eles escutam a palavra de Maria, quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazer tudo significa não ter preguiça, não parar diante das dificuldades. Nas dificuldades que nós estamos vivendo, talvez o nosso desejo seja de desanimar. E de um certo sentido, as pessoas parecem que vão entrando num processo de depressão, num processo quase que morrendo aos poucos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos retomar a coragem da vida, a coragem que nós precisamos para viver o nosso dia a dia. Nós precisamos redescobrir o sentido daquilo que nós estamos fazendo, o sentido da vida, o sentido das coisas que são importantes. Maria é alguém que está atenta e aponta para isso. Fazei tudo o que ele vos disser, porque na palavra de Jesus, na palavra do Filho de Deus, está o sentido pleno da nossa vida. Fazer o que Jesus fala, fazer o que Jesus manda, é isso. É ter coragem de sair daquele lugar onde nós estamos, às vezes, cansados, desanimados, que nós estamos entregando os pontos, que nós não temos mais ânimo para fazer a vontade de Deus, para nos colocar novamente a caminho. Este tempo que nós estamos vivendo é um grande desafio. Nós precisamos descobrir uma maneira de nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos descobrir uma maneira de chegar às pessoas à distância pelas redes sociais. Nós precisamos descobrir uma maneira de, mesmo respeitando as distâncias que são impostas, mas que nós não nos distanciemos uns dos outros, da pessoa a pessoa. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar esta palavra de Deus em prática. Por causa da escuta da palavra de Deus, é que foi feito o vinho novo. O vinho novo não é simplesmente um milagre, é um milagre que apareceu do nada, mas ele é fruto, ele é consequência também do esforço daqueles serventes que foram buscar água. Nós não sabemos a distância, se era perto ou se era longe, mas o fato é que eles encheram as talhas com água e encheram até a boca. Essas talhas são as talhas que nós precisamos encher. É a talha da nossa vida, que nós precisamos buscar água, que nós precisamos encher. Se nós não podemos fazer o vinho novo, transformar o vinho novo, Deus pode. Se nós não podemos fazer as coisas diferentes, Deus pode. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente não fique parado, esperando a água chegar. Irmãos, a água não vai chegar. A água precisa ser buscada. As coisas não vão simplesmente mudar. Nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Nós precisamos confiar em Deus, escutar a palavra de Deus e cada um de nós colocar-se a caminho, fazer aquilo que nós precisamos fazer. A vida cristã, ela nos impulsiona nesse sentido. Se nós escutamos bem, no início da celebração, Nossa Senhora diz àquela jovem para tomar da água da fonte. E quando ela olha para a água da fonte, é uma água barrenta, é uma água suja, é um fiozinho de água.
O que ela precisa fazer? Ela precisa escavar, ela precisa tirar, ela precisa limpar aquele lugar. E quando ela faz isso, aparece água, ou vem a água, numa tamanha quantidade, que é uma fonte que ainda jorra até hoje. O que ela fez? Ela ouviu a palavra e ela se colocou a caminho. Ela foi em busca desta água, ela procurou a água. Será que nós estamos procurando a água que vem da graça de Deus? Será que nós estamos procurando ouvir esta palavra e deixar que esta palavra molhe a nossa vida, que ela encharque a nossa vida, e uma vez que ela molhe a nossa vida, ela transforma? Será que nós estamos dispostos a isso? Maria, Nossa Senhora, é sempre aquela que aponta esse caminho, mas o caminho se faz à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós escutamos a palavra de Deus e que nós fazemos aquilo que Ele indica, aquilo que Ele manda, à medida que nós nos comprometemos, que comprometemos a nossa vida com a escuta e com a vivência da palavra de Deus. É assim que as coisas se transformam. Se o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, e de fato é um tempo difícil, um tempo de isolamento, um tempo de muitas regras, um tempo de muitas coisas que nós precisamos deixar de fazer ou fazer de uma forma diferente, este é o nosso desafio. Este é o momento em que nós somos chamados a mostrar a alegria de sermos filhos de Deus, a alegria de sermos aqueles que, seguindo a palavra, seguindo aquele pedido, aquela indicação de Nossa Senhora, nós nos colocamos à escuta da palavra de Deus e mostramos ao mundo a alegria de sermos filhos de Deus, a alegria de que neste sofrimento nós encontramos um sentido para a vida, e o sentido da nossa vida é a palavra de Deus, é aquilo que Ele nos fala, é o caminho que Ele nos indica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.